Já entendi que existe essa ferramenta de programa de incentivo não financeiro e pode ser uma oportunidade de eu aplicar isso durante o período de crise, justamente para ajudar a incentivar as pessoas sem necessidade de grandes investimentos. Mas ok, mas por onde que eu começo, Reinaldo? Eu bato muito nessa tecla, mas quando a gente está falando de reconhecimento, acho que é ainda mais importante você delinear e definir muito bem o escopo logo na largada, logo no começo. Porque reconhecimento é um termo muito amplo, tá? E ele pode te levar para qualquer canto. Se você fala de reconhecimento, cada pessoa, se eu pegar aqui 5 pessoas, perguntar o que eles entendem por reconhecimento, cada uma vai me dar um sentido totalmente diferente. Lembrando que, apesar de ser um programa de reconhecimento, na verdade o nosso objetivo é incentivar um determinado comportamento, uma ação. Uma vez que você define o que você pretende incentivar, só a partir daí você pode discutir o como, né? Como você vai fazer. Então o primeiro ponto é definir o que a sua empresa pretende incentivar com esse tipo de programa para depois definir o como. Além de definir o que a empresa pretende incentivar, é importante também definir quem vão ser os elegíveis a participar desse programa. Porque não necessariamente você vai pensar num programa para toda a companhia. Eventualmente você vai pensar num programa para uma população um pouco menor, ou você vai dividir os programas por populações diferentes. Depois de definir, você tem que começar a definir os critérios, né? Os critérios ou princípios que vão traduzir de forma clara o que a empresa pretende incentivar. Por quê? Porque clareza incentiva. Quando você dá clareza às pessoas de o que elas precisam fazer, isso incentiva. Se você tem um programa que você faz incentivo, você bota inclusive uma premiação muito atrativa, mas se as pessoas não entendem o que elas precisam fazer para ganhar aquela premiação, aquilo não incentiva. Quando começar a pensar nos critérios, pense em critérios que consigam traduzir de forma clara para as pessoas o que elas precisam fazer para isso, para serem reconhecidas. Tá? E aí um exemplo acho que é comum, falando de inovação. Muitos desses programas de reconhecimento não financeiro, ou até mesmo os programas com reconhecimento financeiro, eles falam muito de inovação, né? Principalmente durante os períodos de crise. Porque a inovação muitas vezes é a saída para os seus problemas. Você inovar e criar uma forma diferente, um processo novo. Só que muitas vezes as empresas não conseguem traduzir com clareza o que elas esperam de inovação. Muitas vezes as pessoas, os colaboradores, as equipes pensam que inovação é simplesmente dar ideias. Então eles começam a gerar ideias, começam a gerar inúmeras ideias, não necessariamente eles aplicam, implementam e eles estão achando que estão atuando na direção que a empresa coloca. Então, assim, é importante você traduzir clareza. Falar, olha, quero inovações voltadas para produto, inovações voltadas para serviço, que tipo de inovação? Inovações voltadas para segurança, que tipo de inovação eu quero incentivar? E, ok, quais são as medidas que eu vou usar, quais são os critérios que eu vou usar para avaliar essa inovação, a implementação dessa inovação que você trouxe? Depois de definir os critérios, eu acredito que você deva, aí sim, começar a definir as premiações. Quando você está falando de definir premiações, é importante você definir premiações que sejam relevantes para essa população que você definiu. Lembra, você definiu a população elegível no começo. Quando você pensa na premiação, você tem que pensar numa premiação que seja relevante justamente para essas pessoas que você está querendo incentivar. Porque se você criar um incentivo em cima de uma premiação que não é relevante para a pessoa, ela simplesmente não vai se mobilizar para isso. E aí uma outra coisa para a gente ter em mente quando pensar na premiação, a premiação ela não precisa ser cara para ser relevante, não precisa ser custosa. Valor e custo, valor e preço são coisas diferentes, não tão relacionadas necessariamente, tá?